Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 23 de setembro. Destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Servidora pública morre em violento acidente de trânsito em Gaspar. Homem é preso após roubar um carro na Itopava Norte na noite deste domingo aqui na cidade de Blumenau. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, por roubo, furto qualificado e também homicídio qualificado. Greve reduz coleta de lixo em Blumenau. Apenas 6 caminhões estão operando. Estado envia nova equipe de bombeiros para combater as queimadas na região centro-oeste do país. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo deve se manter firme e com calor nesta semana aqui em toda a região. A previsão é de que até pelo menos sexta-feira não deve haver mudança. Já na sexta, está previsto o aumento de nebulosidade que pode provocar momentos de chuva fraca e isolada. Confira agora a previsão do tempo direto do Alerta Blue. Boa noite, Jorge. Nesta semana, começamos com tempo firme aqui sobre a região de Blumenau. E para amanhã, terça-feira, a massa de ar quente e seco que atua sobre Santa Catarina vai continuar mantendo essa condição de tempo firme por aqui. No amanhecer da terça-feira, vamos ter a condição para a formação de nevoeiro em alguns pontos aqui da região do Médio Vale. A temperatura mínima fica em torno dos 19 graus. Mas ao longo da manhã da terça-feira, a nebulosidade diminui aos poucos e ao longo do dia o sol passa a predominar em meio à variação de nuvens. E essa condição de tempo favorece a rápida elevação da temperatura e também traz aquela sensação de calor durante a tarde. A temperatura máxima durante a tarde da terça-feira varia em torno dos 30 graus. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Um homem foi preso neste domingo após roubar um carro aqui em Blumenau. Ele tinha mandado de prisão em aberto por homicídio. O repórter Belmiro Avancini tem mais detalhes. O fato aconteceu na noite deste domingo. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de roubo na rua 25 de julho. Um cidadão de estatura baixa, camisa do Flamengo e short de tactel preto e cinza, tentou cometer esse crime ali nesse local. No momento que a PM estava atendendo a vítima, foi informada de que um roubo havia acontecido, só que nesse caso na rua 31 de março. Lá, eles conversaram com a vítima, um jovem de 23 anos de idade, que informou à PM que um bandido, um homem com as mesmas características que foram repassadas pela vítima anterior, levou o seu veículo e o seu celular. A Polícia Militar começou a fazer a busca pelo carro e também pelo homem que cometeu o crime e chegou até um bar. Recebeu informações que esse homem teria passado por um bar ali na região norte da cidade de Blumenau. A Polícia Militar esteve no local, conversou com o proprietário do bar e o proprietário informou à PM que esse homem chegou no bar, tomou algumas cervejas, deixou como pagamento o celular da vítima, um jovem de 23 anos de idade, e foi embora. Logo após, o patrulhamento tático, o pelotão, localizou o veículo roubado na rua Berlim, abordou o suspeito e deu voz de prisão. Inclusive a vítima, esse jovem de 23 anos de idade, foi até o local para fazer o reconhecimento. O homem foi preso, foi encaminhado até a central de plantão policial e contra ele, nas pesquisas, a polícia identificou um mandado de prisão em aberto emitido pela comarca de Caxias do Sul pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e também furto qualificado. O homem, esse homem aí que estava com a camisa do Flamengo, short tactel, enfim, que cometeu um crime, tentou cometer outro, foi encaminhado à central e posteriormente fica à disposição da Justiça. O governo do estado enviou uma nova equipe de bombeiros militares
para combater as queimadas na região centro-oeste do país. Desta vez, a equipe catarinense vai ao Mato Grosso. O novo grupo é composto por 20 bombeiros militares especializados em ações de combate a incêndios florestais e resgate. Eles ficarão 30 dias como parte da missão da Força Nacional. Equipados com 8 veículos e materiais de última geração, os profissionais estarão mobilizados em áreas críticas, onde as chamas consomem a vegetação. A equipe faz parte da Força Nacional, que atua no combate às chamas dos incêndios florestais que acontecem em diversas regiões do país. Nesse momento onde Santa Catarina está passando por um momento de tranquilidade nesse sentido, não temos focos de combate a incêndio florestal tão grandes, temos, vez ou outra, acontece um ou outro incêndio em vegetação muito pequeno, que as nossas equipes ordinárias de serviço conseguem debelar. Não há nenhum cenário favorável a um incêndio florestal de grandes proporções, como que está acontecendo no centro-oeste e norte do Brasil. Então, nesse sentido, nesse momento, o governador do estado, Jorginho Melo, sensibilizado com o que está acontecendo e sabendo da capacitação das nossas equipes, está determinando o envio dessas equipes para o apoio ao estado do Mato Grosso. A violência no trânsito chama atenção na região. Entre sábado e hoje, 3 pessoas perderam a vida. No sábado à noite, um idoso foi atropelado na BR-470 em Indaial. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, o homem de 70 anos já estava sem vida. O veículo que teria causado o atropelamento fugiu do local. Ontem à noite, um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um carro na rodovia Ivo Silveira, no bairro Santa Terezinha, em Gaspar. O homem de 48 anos não resistiu aos ferimentos. E nesta manhã, outro grave acidente na rodovia Ivo Silveira resultou na morte de uma mulher. A batida foi no início da manhã, próximo ao acesso ao Fazenda Parque Resort, e envolveu uma carreta e 2 carros. Um dos veículos ficou praticamente destruído. A ocupante do carro, uma mulher de 36 anos, morreu no local da batida. Ela era servidora da Secretaria de Saúde de Gaspar e estava a caminho do trabalho. Uma outra mulher que ocupava o outro carro foi socorrida e encaminhada ao hospital. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas. A Rua Paraíba volta a ser fechada para o trânsito de veículos nesta semana. Amanhã, o acesso à via será interrompido a partir da 1h da tarde. O mesmo vai acontecer na próxima quinta-feira. Segundo informou a Prefeitura, o fechamento da rua à tarde é para a continuidade da obra de construção da nova ponte. Tanto amanhã quanto na quinta-feira, a via deve ser reaberta ao trânsito a partir das 6h da tarde. Hoje vamos falar sobre uma manobra no trânsito que gera uma certa polêmica e dúvidas em relação aos condutores e aos próprios agentes de fiscalização. Qual é a manobra? A de convergir, a de realizar uma conversão, né, virar à esquerda para entrar numa rua ou no imóvel lindeiro. Imóvel lindeiro é todo aquele estabelecimento, residência, né, aquele imóvel, aquele ponto comercial, estabelecimento comercial que fica às margens da via, né? Rente à calçada ou acostamento, enfim. Mas nós vamos nos restringir aqui a falar do perímetro urbano, ou seja, dentro das vias, dentro do município. Então, a regra é relacionada à sinalização viária, principalmente a sinalização horizontal, aquela que é pintada no meio da via, né, do asfalto. Quando ela tem a forma dela é contínua, independente se ela for da cor branca, que divide o fluxo, né, do mesmo sentido, mão única, ou na cor amarela, que divide o fluxo no sentido oposto,
Independente se ela for branca ou amarela, quando ela for contínua, isso significa dizer que se for branca, eu não posso mudar a minha faixa de circulação, né? Um exemplo, quando a via tem 3 faixas no mesmo sentido. Exemplo, a rua 7 de Setembro, no centro de Blumenau, ou a Avenida Presidente Castelo Branco, a Beira-Rio, que tem 3, 4 faixas no mesmo sentido. É uma pista com 4 faixas de circulação. Então, ali as cores que sinalizam essa sinalização, a cor é branca. Então, quando a gente se aproxima, quando a gente observa que essa linha ela é pintada na cor branca, ela significa que eu não posso mudar a minha faixa, eu tenho que permanecer ali na minha faixa. Isso tem critérios técnicos para explicar isso, em que situações isso ocorre, podemos falar no próximo episódio, né, no outro programa. E quando a cor é amarela, ela impede a ultrapassagem. Tanto a ultrapassagem, quando a linha é contínua, como também a manobra de convergir à esquerda. Isso é a regra geral. Onde está a exceção? Justamente quando nós queremos entrar, quando o condutor quer adentrar no imóvel lindeiro, ou na sua própria residência, ou no estabelecimento comercial, uma farmácia, um supermercado, uma panificadora, enfim. Mesmo sendo contínua, é permitido, aí é exceção à regra, é permitido fazer essa conversão, né, convergir à esquerda, mesmo que a sinalização o proíba, porque aí está a exceção à regra. Isso tem causado uma série de dúvidas e transtorno aos condutores, né? Agora, é proibido entrar numa rua. Tá? Aí a legislação é bem clara e bem rigorosa nesse sentido. Posso convergir à esquerda, mesmo a linha sendo contínua, para adentrar a um imóvel lindeiro, ou a minha própria residência, né, a minha garagem, e é proibido, então, aí a regra geral, né, continua sendo proibido para entrar ou sair de uma rua. Aí tem que procurar o local mais apropriado e seguro e permitido pela sinalização para fazer essa manobra de conversão. Ok? Até o próximo episódio. Contribua você também com a segurança no trânsito. Emerson Andrade, especialista em trânsito, participa todas as segundas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. O sindicato que representa os trabalhadores da coleta de lixo segue aguardando posicionamento da Justiça do Trabalho sobre a greve que começou sábado aqui em Blumenau. Os trabalhadores seguem de braços cruzados por tempo indeterminado. Para atender à lei, 30% da frota segue atendendo a comunidade, ou seja, apenas 6 veículos. Entre as reivindicações da categoria estão a melhoria de condições de trabalho e salário. Eles pedem por manutenção correta e melhoria nos caminhões da frota, maior entrega de luvas e sapatões e implantação de banheiros e pontos de apoio. Em reunião entre as partes, a empresa se comprometeu a resolver os problemas de segurança, inclusive com a constituição da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Porém, na mesma reunião, a Hackley manifestou que não possui condições de apresentar qualquer proposta de reajuste, tendo em vista a licitação vigente. Ainda segundo a declaração, os assuntos de reajuste salarial e vale-alimentação já foram tratados na convenção coletiva e acordo coletivo firmados em março deste ano, o que inviabiliza qualquer novo acordo. Até sugerimos, né, à empresa que a possibilidade de fazer uma antecipação do reajuste, né, um valor aí estipulado, que a gente pudesse atender, a princípio, a necessidade do pessoal, mas a empresa ela se posicionou dizendo que, como a categoria está fora da database, ela só vai negociar na database, que é março, juntamente com o sindicato patronal. Então isso é um embasamento legal que a empresa está se respaldando, né? E, portanto, ela não vai negociar reajuste salarial agora. E agora, o protocolo é o seguinte: estamos aguardando uma notificação, né, do Tribunal Regional do Trabalho, da Justiça do Trabalho, né,
E essa notificação, de posse dessa notificação, foi quase o rumo que nós vamos tomar, né? Qual será o próximo passo. As manifestações por melhores condições de trabalho iniciaram após a morte de Ezequiel Ramiro, de 27 anos, no dia 10 de setembro, na Rua Analabes, no bairro Progresso. Em nota, o SAMAI de Blumenau declarou que não reconhece a paralisação dos serviços de coleta de lixo como um movimento legítimo. O SAMAI tem conhecimento de todas as demandas que vieram à RACLE e informa que fiscaliza a empresa de forma bastante objetiva e eficaz. A nota diz ainda que o pedido de aumento de salário está fora do prazo por conta da database. A temporada de limpeza de locais ocupados por moradores em situação de rua em Blumenau é intensificada nesta semana. Agora à noite, o serviço é realizado na Rua Antônio da Veiga, na passarela da FURB. Na próxima quarta-feira, também à noite, na Rua 15 de Novembro, próximo à antiga loja Sul-Americana, e também na Beira Rio, próximo da Prefeitura. E na sexta-feira, também à noite, na Rua Albert Stein, na Escadaria do Galegão e na Feira Livre, e na Rua 7 de Setembro, em 2 pontos de ônibus, próximo ao Shopping Neumarket e no ponto de ônibus próximo ao Banco Safra. Olá, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte nessa segunda-feira. Fernando Diniz é o novo técnico da equipe do Cruzeiro. Após a equipe de Minas Gerais, mais uma vez, tropeçar na rodada do final de semana no Campeonato Brasileiro, hoje pela manhã, a Raposa confirmou o Diniz como seu treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro e também para a sequência, obviamente, da temporada. Até porque o Cruzeiro está aí na Copa Sul-Americana, ainda joga na quinta-feira e o Diniz deve fazer a sua estreia já dentro dessa competição. Amanhã a seleção brasileira entra em quadra pela Copa do Mundo de Futsal. O jogo está marcado para as 9h30 da manhã. O Brasil busca a sua classificação para as quartas de final da competição. A partida tem transmissão ao vivo pela Cazé TV. A seleção brasileira de futsal masculino tem 100% de aproveitamento dentro da competição. O adversário do Brasil é a seleção da Costa Rica. A equipe do Blumenau Sub-17 venceu o Santa Catarina no final de semana pelo placar de 2-0 pela Copa Santa Catarina de Futebol. Com o resultado, o Beck entrou no G4 da classificação dentro da sua chave, atrás de Brusque, atrás do próprio Santa Catarina, que tem os mesmos 6 pontos, e atrás do Nação. Nação e Brusque tem 9 pontos conquistados. Já o Metropolitano é o líder da Copa Santa Catarina Sub-21. O Verdão venceu o NFC no final de semana pelo placar de 1-0 e lidera a competição, ao lado da equipe do Caravaggio com 6 pontos em 2 jogos. As duas equipes se enfrentam no final de semana lá em Nova Veneza pela Copa Santa Catarina Sub-21. O Blumenau Futsal foi derrotado pela forte equipe do Joinville Futsal. O jogo aconteceu no sábado, lá na cidade de Joinville. 3-0 o resultado para a equipe da Manchester Catarinense. E, Jorge, para a gente destacar também aqui, né, a Copa Santa Catarina de Futebol, nós tivemos aí os jogos realizados neste final de semana pela competição catarinense, que está valendo vaga também para a Copa do Brasil. A equipe do Figueirense é a que decepcionou mais uma vez o seu torcedor. Acabou perdendo em casa para a equipe do Hercílio Luz pelo placar de 1-0. Quem também perdeu em casa foi o Nação Esportes. Perdeu para o Concórdia, líder da competição, também pelo placar mínimo. Já a equipe do Marcílio Dias voltou a vencer, venceu a equipe da Chapecoense. A equipe alternativa, até porque a Chapecoense jogou 4 da tarde contra a equipe do Avaí pela Série B e venceu o Avaí por 1-0. E em Itajaí, 7 da noite, jogou pela Copa Santa Catarina com a equipe alternativa. E a equipe do Joinville acabou empatando com o Barra em 2-2. O Barra saiu na frente, 2-0, o Jack empatou no tempo de acréscimo já do segundo tempo. Tá certo? As informações aqui do nosso esporte regional no Campeonato Brasileiro, todo mundo já sabe, o Botafogo líder, mais líder do que nunca. Tchau, tchau, amanhã a gente volta. A seguir, vamos falar sobre lentes de contato dentais, como funciona e a importância desta alternativa no tratamento dentário. Até já.
Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. O coração do Brasil bate aqui, na Oktoberfest Blumenau. De 9 a 27 de outubro, atrações exclusivas que vão fazer seu coração bater ainda mais forte. Garanta já o seu ingresso e venha se apaixonar pela Oktoberfest Blumenau. Prefeitura de Blumenau. Center Pisos, pisos laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso espaço para entrevista. As lentes de contato dental têm sido um dos tratamentos estéticos bucais mais procurados pelos brasileiros. E para falar sobre esse tratamento, os mitos em torno também desses tratamentos, eu converso agora com o dentista especializado em harmonização facial, Renato Ayub, que está com a gente. Obrigado pela participação do senhor. Boa noite, muito obrigado. Doutor, primeiro, o que são essas lentes que estão tão à moda assim no Brasil ultimamente? Pois é, né? A gente tem visto um aumento muito grande da procura pelas lentes, que nada mais são do que peças em porcelana, bem fininhas, que serve para a gente trabalhar o nosso dente e deixar ele com a cor, com o formato, corrigindo às vezes uma mancha, corrigindo dentes tortos, na procura por aquele sorriso perfeito, né? Que hoje em dia é o que o pessoal mais busca quando vem ao consultório. E essa procura se deve ao quê? É fácil de colocar, não tem incomodação, a durabilidade é extensa e é feita no molde, por exemplo, né, dos dentes de cada paciente? Isso, ele é um produto individualizado, então assim, não é algo... Já teve paciente que chegou buscando, achando que era algo em estoque que a gente colocava, né? Ele só chegava e aplicava? Só chegar e colocar. Infelizmente não é assim tão simples, tá? Mas hoje em dia a gente vê com a evolução da odontologia que melhorou muito essa questão. Um dos grandes mitos que se tinha era a questão do desgaste do dente, né? Que as pessoas ficavam com muito medo. Hoje a gente já sabe que é praticamente feito sem desgaste nenhum, tá? Então a gente busca fazer um produto totalmente individualizado e entender o que o paciente quer. Às vezes quer um dente mais branco, às vezes quer um dente mais natural, quer um dente mais comprido, mais curto, realmente procurando entender com ele, trabalhando a expectativa desse paciente, né, para poder oferecer a ele um produto que supra essa expectativa e que resolva realmente a questão estética dele. Então é feito um molde dos dentes da pessoa Sim. interessada em fazer, e em cima desse molde é produzida então essa lente que vai por cima dos dentes dele. Isso, exatamente. E não traz problemas nenhum. Basicamente nenhum. Se o paciente tiver o cuidado, que é basicamente os mesmos cuidados que ele já tem com os dentes dele, né? Escovação, passar o fio dental, fazer o acompanhamento com o seu dentista, né? Evitar algo muito duro, essas coisas. Tudo que a gente já realmente indica para o paciente com o seu dente natural é o mesmo cuidado com a lente de contato. E na visão do senhor, o que fez aumentar a procura
por essa opção? Com certeza a questão da informação. Hoje a gente está o tempo inteiro nas mídias sociais, batendo, né, nessa questão, olhando o tempo todo fotos, entrevistas, filmes, onde a gente vê basicamente todo mundo com o dente perfeito. Então essa vontade, né, e a desmitificação que acabou acontecendo em torno disso, né? Antigamente o paciente realmente ele não tinha o conhecimento que era possível fazer isso. E hoje ele já consegue, né, ir ao dentista já procurando pelo produto, porque ele já escutou falar aqui como estamos falando, ou já escutou em outros meios de publicação, né? Então ele já vem com algo na cabeça. Há alguma contraindicação para o uso dessa tecnologia? Contraindicação nenhuma. Como eu disse antes, só a gente tem que ver realmente a expectativa do paciente, saber o quanto ele quer, como ele quer chegar e ver se as lentes vão ser possível atender a essa exigência dele, sabe? Mas contraindicação nenhuma. E mexe muito, impacta muito com a autoestima das pessoas? Totalmente, tá? Com certeza. Hoje a gente vê no consultório e até mesmo no depois, né, os pacientes voltando e falando da questão da confiança ao falar com as pessoas, ao tirar uma foto, realmente muda totalmente a autoestima. Até eu costumo falar, meus parentes próximos que já fizeram, a gente consegue perceber a desenvoltura, né, que fica muito mais simples, muito mais aberto a conversar, a se relacionar, porque sobe toda a autoestima da pessoa. Quais são os mitos mais comuns que aparecem lá no consultório, né? Quando alguém vai se informar, busca por essa tecnologia, mas ao mesmo tempo meio que reticente porque ouviu falar alguma coisa contrário a essa técnica. Com certeza. O que mais o pessoal fica com medo é da questão do desgaste, né? Que antigamente realmente para poder fazer um procedimento assim tinha que se desgastar muito. E hoje em dia a gente consegue fazer com um desgaste mínimo ou até mesmo sem desgaste nenhum, certo? Então a gente consegue trabalhar com os dentes das pessoas e depois, num futuro, digamos, ela praticamente pode voltar a ter seu dente natural se ela quiser. Embora eu sempre brinco, é muito difícil, uma vez que está o dente perfeito, a pessoa querer voltar atrás, né? Mas hoje o desgaste realmente aí foi baixado praticamente a zero. E outra questão é muito a questão também da expectativa que a gente trabalhar só, né? Então, assim, o paciente quer muito branco, daí já chega falando, eu não quero pôr lente de contato, porque vou ficar com aquele dente artificial. Isso é uma questão muito do paciente, porque é o paciente que vai escolher a cor. Ele pode escolher tanto natural, quanto um dente bem branco. Aí é uma coisa que a gente vai conversando ao longo das consultas, para tentar entender o que o paciente quer. Quem não tem os dentes muito alinhados, por exemplo, né? Que geralmente, quando você vai num dentista, né? Sempre se opta pela utilização de aparelhos para alinhar os dentes, né? Sim. Nesse caso, a lente de contato também cabe? É possível com certeza, dependendo, claro, o caso, né? Mas pacientes têm os dentes um pouco tortos, principalmente se o paciente tem os dentes aqui com espaço entre eles, né? A gente consegue com a lente de contato de uma maneira, perfeita, já fechar tudo isso, já alinhar tudo isso. Sem mexer em nada. E hoje em dia não precisa mais dos aparelhos, né? O aparelho é muito indicado, em certos casos apenas com o aparelho, né? Mas hoje em dia tu já consegue com a própria lente passar essa etapa, digamos assim. Qual é a manutenção dessa lente, né? Como é que funciona essa questão da manutenção e como isso se compara aos cuidados normais, né, do nosso dia a dia sem as lentes? Sim, é como eu passei antes. Hoje o cuidado que eu passo para o meu paciente de lente de contato é o que eu sempre peço para o meu paciente que não tenha lente de contato, né? Então é basicamente igual. Sempre peço para todos os meus pacientes. Escovação de pelo menos 3 vezes ao dia, utilização do fio dental, manutenção no dentista, né, 2 vezes ao ano seria o ideal, certo? Sempre peço para todos os meus pacientes cuidado ao mastigar, nada muito duro, assim como a lente pode quebrar, embora ela seja super resistente de porcelana, os dentes naturais também podem quebrar, né? Então a gente sempre pede basicamente o mesmo cuidado. É um investimento muito caro? Aí vai muito da questão do que seria caro para cada um, né? Como a gente já falou, essa questão da autoestima, o quanto trabalha. Eu particularmente acho, claro, sou dentista, mas particularmente acho que um rosto de uma pessoa é sorriso. Então, né, nosso cartão de visita. Então, realmente, tu investir nele, eu acho que é algo que te traz retornos.
e ela é muito duradoura, né? Estamos falando de 15 a 20, 25 anos, né? Então, sem precisar de manutenção. Se tu vai dividir o valor por esse período, realmente se torna muito irrisório, né? Em quanto tempo se consegue montar a leite necessária para uma pessoa? Geralmente a gente está falando de um tratamento de uns 15 dias, aí vai muito da particularidade. Em menos de um mês é possível? Com certeza, em 15 dias até dá para ser feito. Vai muito daí uma questão de se trabalhar com o paciente, o que ele quer, se ele gostou, para fazer as alterações. Eu sempre falo ao meu paciente, né? Vamos trabalhando, vamos tentando levar o mais perfeito possível, né? Porque quando realmente a gente colocar, a gente cola para nunca mais sair. Aí a ideia é que as alterações sejam muito pequenas. Certo, né? Quem tem dentes pequenos pode ter um dente um pouco maior? Pode, é com isso? certeza. Quem tem dente meio desalinhado vai ficar alinhado? Vai ficar retinho. Quem tem dente um pouquinho mais escuro, quer ter mais claro, pode ter mais claro? Pode a cor que quiser. É só chegar lá e dizer o que quer? Hoje em dia a gente consegue fazer basicamente isso. Em que casos a lente pode não ser indicada, doutor? Realmente só no caso do paciente que tiver um apinhamento muito grande, aí necessita fazer o aparelho antes, certo? Porque daí, né, realmente não existe mágica, como ela vai cobrir o nosso dente. Se for algo que extrapole demais, aí ela não vai deixar tudo totalmente alinhado, né? E de resto não me vem na cabeça nada mais. O paciente paciente que tem um problema gengival, alguma coisa, mas é uma questão básica de adaptar esse paciente, tratar esse paciente, e aí ele já está apto à colocação das lentes. E quais orientações o senhor poderia passar agora às pessoas que estão nos acompanhando e ficaram curiosos e demonstraram interesse nessa questão? A orientação que eu posso dar é realmente, se quiser fazer as lentes de contato, procurar um dentista que já trabalha com isso, que já está acostumado, né, conversar com o teu dentista se ele faz esse tipo de tratamento, tá? E trabalhar a sua expectativa, ver com ele o quanto consegue, qual o seu desejo, mas se tiver na dúvida, meu conselho sempre pode fazer, porque realmente muda a vida e fica bem legal. Vale a pena? Vale a pena. Dr. Renato Ayub, obrigado pela participação. Muito obrigado, uma boa noite. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você, ótima semana. A gente se vê amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.